Boa noite, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a terapia que eu faço, né? Quem já me conhece já ouviu eu falar que eu sou terapeuta, que eu trabalho com terapia. O ano que vem vai fazer 30 anos que eu estudo sobre terapias e que mesmo assim eu também faço terapias, né? Por quê? Porque é muito importante para a vida da gente fazer terapia constantemente. E eu queria falar sobre uma das minhas terapeutas, porque eu tenho mais de uma terapeuta, né? E por coincidência do acaso, as duas se chamam Josi. Uma é Josineia e a outra é Josi, né? E eu trabalho mais com a Josi Neia, né? A Josi Dutra. E ela é uma grande profissional. Começamos a trabalhar num período que teve uma enchente muito grande aqui na região sul, onde a minha casa ficou completamente devastada, onde eu perdi tudo que eu tinha. Eu simplesmente consegui sair de dentro de casa com uma sacolinha de remédios, né, que eu tenho 2 filhos autistas, os documentos, as receitas, assim, as cópias de receitas deles e, e exames que eu tinha feito, porque eu tenho várias debilidades físicas, né? Então, assim, como que eu cheguei para Josi? Eu cheguei para Josi uma mulher fragilizada, uma mulher doente, doente tanto do corpo, do físico, do mental, o esgotamento mental, físico, energético. Por quê? Porque nesse momento da enchente, eu precisei ser muito forte. Eu tinha 2 filhos autistas que não gostam de quebrar rotina. Para eles, assim, ó, terem que dormir num lugar onde não é a cama deles, o quarto deles, isso pode gerar uma crise. Quem sabe, quem tem filho autista sabe como que isso funciona. Eles são seletivos na comida. Então é uma coisa que muda tudo com eles, altera tudo e depois no dia a dia aquilo tudo fica alterado. Eles ficam muito nervosos, entende? Porque eles não entendem o que está acontecendo, entende aquilo. Por que, que a gente tem que sair de dentro de casa? Por que, que a gente tem que ir para casa de alguém? Por quê? Porque o que está acontecendo? Entende? Assim, por mais que a gente explique, olha, tá vindo uma enchente, a água vai invadir, a nossa casa vai ser inundada. Eles não conseguiram entender isso. A não ser depois, quando as águas baixaram, que eu trouxe eles aqui para eles entenderem o que era, o que tinha acontecido e por que que a gente não poderia ficar na casa. Então, assim, quando a gente chegou aqui foi um desastre, porque tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Eu fiquei com uma casinha vazia, com uma mesa de madeira, que é essa aqui que eu trabalho, né? E 4 cadeiras de madeira. Uma cama de madeira que eu tenho, que a madeira tu lava e espera secar bem sequinha no sol e tu pode usar novamente, né? Mas o resto, tudo se perdeu. Tudo. Chegou o ponto assim da gente não ter uma roupa íntima para colocar. Ainda bem que veio doações, né? A minha cunhada na época me ajudou muito, nos acolheu na casa dela e sou muito grata por isso, né? Os alimentos que eu tinha comprado para o mês foram todos molhados, estragados, né? Porque a gente não conseguiu tirar nada. Então, assim, ó, é um momento de muita luta, de muito sacrifício, de tu ver as coisas que você levou anos para juntar, para economizar, para comprar, você vê tudo indo por água abaixo. Inclusive as janelas foram arrombadas pela água, as portas foram estragadas, arrebentadas pela força da água, os móveis foram arrastados dentro de casa pela força da água. Então, assim, ó, foi muito trágico aquilo. Mas naquele momento eu não tive condições, eu não pude ser
frágil, eu não pude chorar, eu não pude lamentar por tudo aquilo que estava acontecendo, porque eu tenho uma mãe com 84 anos, com 74 anos, que mora ao lado da minha casa, né, pegadinha na minha casa, eu moro ao lado da casa dela, essa que é a verdade. Então, eu precisei ser forte para dar força para minha mãe. Eu e o meu irmão, né, precisamos ser muito fortes para dar apoio para quem precisava não se desestruturar, né? E fomos muito fortes. E passou a enchente, a gente limpou, voltamos para casa, me deu uma crise de asma, me atacou asma, e coisa que eu nunca tive na minha vida, mas me deu uma crise de asma porque de limpar as paredes com clorofina e coisa e tal, porque como é que eu vou deixar 2 crianças autistas dentro de uma casa onde foi inundada com água de enchente, com água de esgoto? Eu precisava limpar com água sanitária, tudo, né? A prefeitura, a ajuda que eu recebi foi muito pouco, né? Mas mesmo assim eu sou grata, porque eu solicitei para o seu Ronaldo e ele veio aqui em casa me trazer material de limpeza e uma cesta básica, e eu sou muito grata por ele, por isso. Sou muito grata ao vereador Marquinhos, que me deixou um colchão aqui, que eu solicitei, né? E teve uma doação bem simples de R$ 800, acho que foi o que a gente ganhou, e não ganhamos mais nada, né? Mas tá tudo certo, tá? Naquele momento ajudou muito para quem não tinha nada, né? Mas a minha casa teve que ser reconstruída, a minha casa teve que ser trocada muitas coisas, eu tive que trocar janela, eu tive que trocar portas, eu tive que trocar um piso, tá? E tudo isso eu tava muito forte. Eu tava muito forte, parecia que não tinha acontecido nada. Eu tava uma guerreira, né? Só que acho que 1 mês, 2 meses depois, a gente já tava na casa, a gente já tava estabilizado, coisa e tal. O que acabou acontecendo? Veio uma nova chuvarada e eles já avisaram: olha, Porto Alegre já está embaixo d'água. Então, provavelmente a água descerá e a gente vai ser atingido novamente, né? Aí me deu uma crise de pânico. Me deu uma crise de pânico, me deu uma crise de ansiedade, me deu um sufocamento, me deu uma falta de ar, eu achei que eu ia morrer. Me deu uma palpitação no peito, parecia que o coração ia explodir, que ia sair pela boca, entende? Um mal-estar, uma tremedeira, sabe? Eu tive umas sensações tão ruins que eu não gosto nem de lembrar. E aí eu entrei na internet e fui procurar ajuda, né? Ajuda gratuita para quem estava sofrendo. Aliás, nem foi assim. Eu passei e vi que tinha um projeto de um doutor de uma faculdade, que ele estava colocando seus alunos como para ajudar as pessoas vítimas das enchentes, né? E aí eu fui lá e me inscrevi, né? E aí veio a Josi para me atender. Veio as 2 Joses, na verdade, né? Elas as 2 entraram em contato comigo. E eu falei que eu tinha conseguido, mas que eu gostaria de fazer o máximo para mim conseguir me livrar daquilo o mais rápido possível, né? Então estamos juntas há 3 anos. Mais ou menos vai fazer uns 3 anos, né? E como que eu cheguei para a Josi? A Josi me perguntou: Dani, como você chega hoje na terapia? Essa é sempre a pergunta, né? E eu cheguei uma mulher completamente desestruturada, desiludida da vida, do mundo, sem acreditar em mim, sem ter força, sem... inclusive uma das perguntas dela que ela me fez, que ela me fazia, né, assim, tá, e na saúde, olha, eu tô doente, eu tenho síndrome do túnel do carpo, eu tenho desgaste ósseo na coluna, eu tenho desvio na coluna, eu tenho bico de papagaio, eu tenho faringite, eu tenho pressão alta, eu tenho coração fraco, eu tenho febre reumática,
eu tenho tireoide, problema na tireoide, tenho hipotireoidismo, tá? Eu tenho depressão crônica, eu já tinha um quadro de depressão crônica causado por um trauma de um relacionamento tóxico que eu tive. E aí eu cheguei pra ela assim completamente destruída e sabe quando a pessoa chega assim, olha, meu caso não tem solução. Não sei se você consegue me ajudar porque de tanta coisa que eu tenho. Eu digo, e agora com esse negócio da enchente eu desabei, né? E a Josi muito paciente, muito profissional, entende, no seu trabalho, né? Me acolheu com toda a forma, mas sempre muito profissional, muito didática. E começou a trabalhar comigo, né? Com a terapia de ressignificação. E meio sem acreditar muito, sei lá, não sei assim, sabe? Eu fiz porque eu tava desesperada e eu precisava de ajuda. Então eu comecei a fazer. E ao longo do tempo que eu fui fazendo uma sessão por semana, né? A gente começou a fazer. E eu vi as coisas mudarem na minha vida, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, entende? Na minha correlação comigo mesma. Porque eu cheguei pra Josi assim, ó, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou nojenta, eu sou esquisita, eu sou burra, eu sou incapaz, eu não mereço, a vida é assim mesmo, tá? Eu não sou digna, eu não tenho valor, entendeu? Por quê? Porque todas essas coisas foram coisas que trouxeram pra mim em algum momento da minha vida e eu abracei aquilo como se fosse verdade. Pela minha fragilidade, pelo momento em que eu estava vivendo, que eu estava passando, mas naquele momento foi o que eu pude fazer. E com a ajuda da Josi, eu consegui olhar para todos esses momentos da minha vida que não foram bons, que me deixaram traumas horríveis e consegui ir lá naquele momento, naquela dor e ressignificar, tá? Ressignificar, me acolher e olhar a vida com os olhos bons. Por quê? Porque tudo na vida acontece por um propósito. Nada acontece em vão, ninguém cruza o nosso caminho em vão. E eu aprendi uma coisa com uma outra terapeuta, que é a maravilhosa, a Grace. Ó, beijo pra você, Grace. Que ela uma vez me disse assim, ó, Dani, a gente nunca perde. A gente ou ganha ou a gente aprende. Então a gente nunca perde. Às vezes a gente pensa que perde na vida, que a gente perde a batalha, que a gente perde a situação, mas isso é um mero engano. Porque o aprendizado que a gente viveu daquela vivência, daquela experiência, isso é muito grandioso. Tão grandioso do que ter a vitória sobre um assunto. Quando eu comecei a compreender essas coisas, comecei a assimilar essas coisas e a praticar essas coisas na minha vida, muitas coisas se transformaram. Porque, inclusive, muitas coisas dos meus traumas que eu vivi durante a minha vida, eu percebi que eu não tinha culpa nenhuma. Os meus traumas de criança, os meus traumas de adolescente, eu não tinha maturidade suficiente para saber sobre certo e errado. Então, eu não cometi erros, entende? O meu erro foi ser ingênua, o meu erro foi ser criança, o meu erro foi não ter experiência, entende? Então, assim, e eu me sentia culpada. Me sentia culpada não por ter feito algo errado, mas me sentia culpada por perceber que outras pessoas tomaram decisões erradas na sua vida. Eu sofri as consequências
E geralmente as pessoas, é mais fácil colocar a culpa no outro do que admitir, eu errei. Me perdoa, eu errei. Então, uma coisa falando sobre perdão, eu aprendi também. Que quem mais merece ser perdoado de um trauma é nós. É quem sofre o trauma. Sabe por quê? Porque a pessoa que comete, que ele, vamos se dizer que ele seja o algoz, que ele me faz de vítima, ele não se sente que está errado. Ele não se sente que precisa de perdão, sabe? Pelo contrário, ele se acha que ele tem o direito de ser do jeito que ele é, e a vida é assim, e a vítima sempre é errada. Mas tá tudo certo, entende? Cada um com seu cada um veio aqui com aquilo que pode ser. A gente não pode dar para as pessoas aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não é. Isso aí é uma mera ilusão. Mesmo que as pessoas vistam máscaras para representar para as pessoas, as máscaras não duram muito tempo. Elas se dissolvem, graças ao nosso bom Deus e maravilhoso Deus, que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Para aquele que crê em Deus, Ele coloca a verdade sempre à nossa frente. Então pode custar, pode demorar, entendeu? Hoje eu sou grata por todos os traumas que eu tive. Por quê? Porque me tornaram uma pessoa melhor. Eu consegui olhar para os meus algozes e libertar eles do momento de algozes. Hoje eu não sinto mais que eu tenho algoz, porque eu não sou mais vítima. Eu consegui sair do lugar da vítima. Sabe como? Perdoando quem me fez mal, perdoando a mim mesma, me acolhendo com aquilo que eu sabia fazer naquele momento e me resgatando daquele momento. Eu consegui retirar, eu vou te dar um exemplo assim bem... A menina de 9 anos que sofreu um trauma, eu consegui ir lá, retirar aquela menina daquele momento de dor, de sofrimento, de que foi desacreditada, de que não foi acolhida, de que não foi compreendida. Eu consegui ir lá, perdoar o algoz, me perdoar por aquela situação e me acolher e me trazer para o eu de hoje. Por quê? Porque eu precisei mostrar para aquela menina que, embora o que ela passou lá quando ela tinha 9 anos de idade, hoje ela conseguiu superar tudo aquilo. Ela está viva, ela está bem, ela é uma pessoa de bem, aquilo não a corrompeu, tá? E se abrir para o novo, esperar o melhor do universo. Por quê? Porque eu passei por tantos traumas na minha vida, por tantas decepções, que eu cheguei a um ponto, sim, a desacreditar de Deus. Porque eu me questionava, Josi sabe, né? Muitas das minhas perguntas eram: onde estava Deus quando eu sofri isso? Onde estava Deus quando aconteceu isso? Né? E na verdade Deus estava lá. Eu que pela minha humanidade desacreditei e achei que Ele não estivesse comigo, que Ele estivesse me abandonado. Mas na verdade quem se abandona somos nós. Eu admito que durante muito tempo eu confiei mais em mim, na minha capacidade humana, racional de viver, do que contar com a bondade e a certeza de que Deus está ali, de que Deus me vê, que Deus me ouve a todo momento e que Ele sempre me dá o melhor. Se tem um problema, Ele sempre vai me dar uma saída. Inclusive, Jesus sempre dizia que após
a tempestade sempre vem a bonança, né? Então, me faltou fé. Muitos momentos me faltou fé. E não foi fé em Deus. Eu sempre tive falta de fé na humanidade, porque eu me decepcionei. Porque a minha vida foi só rasteira. E eu tive que passar por isso para mim entender que Deus não tem nada que ver com as escolhas que as pessoas fazem. Deus não é responsável pelas escolhas que eu faço e nem que as outras pessoas fazem. Entende? Então, eu tive que passar por isso. Eu tive que muitas vezes dobrar meu joelho e pedir para que Deus me sustentasse, que Deus me desse discernimento, sabedoria, tranquilidade, paciência, porque muitos momentos que eu vivi, eu não era para estar aqui. Muitas vezes eu pensei em me autodesviver. Muitas vezes parecia que a única solução que eu tinha para resolver os meus problemas era me desvivendo. Mas eu pensava na minha mãe, eu pensava nos meus filhos, né? Principalmente no meu filho menor, né? Então eu pedia para Deus sempre que fosse feita a vontade dele. Eu sou uma pessoa que, com os traumas que eu vivi, eu acabei somatizando tudo no meu corpo. Tanto é que quem me conheceu há um tempo atrás vai ver minhas fotos aqui atrás, ó. Eu era aquela moça bonita ali, ó. Bonita, jovem, atraente. Eu sei que eu ainda me considero uma moça bonita, sabe, jovem. Hoje eu tô com 46 anos. Eu tô sem maquiagem, sem nada, tá? E eu me sinto uma mulher de valor hoje, depois da terapia, depois de 3 anos de terapia. Mas eu sofri tanto, eu era uma pessoa que eu chamava tanto atenção masculina, que isso me feriu de alguma forma, que eu gostaria de me proteger. E a forma que eu encontrei de me proteger foi engordar. Porque eu achava que se eu ficasse gorda, talvez os homens não olhariam para mim. Sabe? Só que isso acabou acarretando outros problemas de saúde na minha vida, de preconceito, a gordofobia, a humilhação, o distrato, porque infelizmente eu fui uma pessoa que fui muito distratada e violentada por uma pessoa que deveria me cuidar e me proteger, por várias coisas, e inclusive pela minha obesidade. Eu sou obesa mórbida grau 3, eu já ultrapassei o grau 3, né? Mas eu não conseguia nem sair na rua, tá? Porque eu tinha vergonha, eu achava que eu era feia, eu achava que... eu sempre digo que eu sou mulher invisível, que ninguém me vê, que ninguém me nota, que ninguém me enxerga, né? Eu sou uma mulher vaidosa, sou uma mulher cheirosa, sou uma mulher que eu gosto de me cuidar, eu sou uma mulher inteligente, eu tenho um bom papo, entende? Eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa inteligente que eu falo sobre qualquer assunto, eu sou capaz de falar, porque eu sou uma pessoa que... Entende? Que eu estudo muito, eu adoro estudar, minha paixão é estudar, é ler, é ter conhecimento, entende? Então, não é difícil para mim me comunicar com as pessoas, não é difícil sentar aqui. No começo até foi meio difícil, sabe? Sentar na frente de um celular e falar como se eu estivesse falando com uma pessoa e... No começo eu achei que eu tava pirando, que eu tava ficando louca, mas... E de tanto ouvir também que eu era louca, né? Tá. Depois eu comecei a perceber que não, que isso era uma forma de eu me expressar e eu nunca tive voz. Esse é um
das coisas que eu sempre trago para terapia, que eu perco a voz. Quando me acontece alguma coisa no meu emocional, eu perco a voz. E essa semana, na segunda-feira, eu fui ao postinho de saúde porque eu tinha perdido a voz. Eu tinha perdido a voz, estava com uma dor no corpo intensa, intensa, intensa demais, demais. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia sentar, eu não conseguia deitar, porque tudo me doía. Cheguei na doutora, a doutora me examinou as costas, examinou minha garganta. Disse, Dani, você tá ótima, você tá fazendo o teu tratamento direitinho, você tá indo no teu psiquiatra, no teu neurologista, você tá indo na nutricionista, você tá tomando teus remedinhos direitinho, você tá fazendo tua alimentação direitinho, você tá tendo a tua higiene do sono direitinho. Dani, você não tem nada, Dani, você não tem nada na garganta, você perdeu a tua voz, isso é emocional, eu vou te encaminhar pro psiquiatra de novo, porque isso é emocional, Dani, tá? Teu problema todo é emocional. Aí eu voltei pra casa meio decepcionada, né, tá? Fui lá, né, remarcar o psiquiatra, coisa e tal, tá? Já tá remarcado, graças a Deus. Aí eu fiquei pensando, né, poxa vida, o emocional pode fazer isso com a gente, eu perder a voz. E isso acontece muito comigo. Volta e meia eu tô sem voz, eu tô rouca, que eu não consigo. Quem me conhece sabe que eu gosto de cantar lá no Star Make, né? E às vezes eu não posso cantar, eu tenho que me ausentar de tão rouca que eu fico, porque não sai a minha voz. Aí eu pensei, eu digo, ai, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar ao universo. Daí me acordei de manhã, ontem, isso foi ontem. Eu me acordei de manhã e eu me acordo cedo para tomar o remédio, né? Então eu me acordo cedo e eu preciso ficar um tempo sem comer, porque eu tenho que esperar o remédio fazer efeito, né? E aí, nesses 30 minutos que eu tenho que esperar, eu disse assim, eu vou conversar com Deus. Eu me concentrei e pedi, eu disse, eu peço que, assim, que o universo delegue as suas equipes espirituais e mentores, médicos, especialistas, equipes médicas, todas que estejam dispostas a me curar, porque eu preciso de cura, eu preciso me libertar, eu preciso me curar. O jeito que eu estou vivendo não é vida. Esse jeito de viver me arrastando com dor, e isso não é vida para ninguém. E eu me entreguei, assim, foi um momento que eu me entreguei, assim, eu tô falando agora aqui pra vocês, mas eu falei como a gente fala com um amigo, com alguém muito próximo. Eu falei do meu jeito, sabe? E me entreguei, realmente me entreguei, assim, pela dor que eu tava sentindo, aquele peso no corpo, aquela dor que não tem remédio que alivie, né? E aí eu me levantei, fui tomar meu café, fiz as minhas coisas, né? Sabe? Coloquei meu filho pra escola, minhas coisas normais que eu faço todos os dias, né? E aí, quando foi lá por umas 10h30, mais ou menos, a Josi me mandou uma mensagem assim, Dani, você tem um horário aí às 11 horas, eu posso te atender às 11 horas. Aí eu disse pra ela, tá, tenho sim. Aí ela disse assim, Dani, então tá, 11 horas vamos começar. Aí tá, aí eu comecei. Daí quando chegou na sessão, ela disse, Dani, onde você tá? Eu digo, eu tô bem, dentro do possível. Eu digo assim, mas eu sinto muitas dores. Aí ela disse assim, Dani, você sente essas dores sempre? Eu digo, você não para de sentir dor em nenhum momento, você vem aqui, você só se queixa dessas dores. Eu digo, Josi, como que eu não tenho dores? Eu sinto dores nos pulsos, eu sinto dores nos braços, eu sinto dores nas pernas, eu sinto dores no quadril, eu sinto dores na lombar, toda a minha coluna eu sinto dores nos ombros, eu sinto dor no pescoço, tá? Eu sinto dor na cabeça, eu sinto dor na garganta.
Eu sinto dor na barriga, eu tenho uns espasmos na barriga. Eu sinto dores nos joelhos, eu sinto dores nos tornozelos, eu sinto dores na sola dos pés. Eu digo, como que eu tô com uma suspeita de doença de Crohn? Como é que eu vou dizer para você que eu estou bem? Eu tive doença na vesícula, retirei, tive que retirar um pedaço do fígado porque estava comprometido, fiquei com doença de baço, tenho gordura no fígado, entende? Assim, ó, a minha vida é dor. Como é que eu vou te dizer que eu não sinto dor se eu sinto constantemente essas dores? Aí ela disse assim, então vamos fazer uma terapia diferente hoje, né? Vai para um lugar seguro, onde você possa se recostar, se deitar, e vamos focar nessas dores. E eu, como boa assistida que sou, boa aluna e cliente que eu fui, né? E aí eu peguei e fui. Quando eu fui, ela começou a intensificar aquelas dores, e aí eu comecei a sentir as dores muito fortes. As dores começaram a ficar muito fortes. E junto da força dessas dores, me veio lembranças que eu já nem me lembrava mais que eu tinha vivido certas coisas. Veio lembranças muito fortes de coisas ruins que eu passei. E ela me disse pra mim, se você não aguentar, você pede pra parar. E eu disse, não, eu não quero parar porque eu quero me libertar, eu preciso me libertar disso. E eu me entreguei de total, assim, eu me entreguei totalmente, sabe, aquele momento. Eu senti aquilo, eu revivi tudo, todo o trauma que eu tive naquele momento, eu revivi. E foi um pouco difícil, eu perdi a voz no meio do coisa, ela me perguntava quanto que tá a dor, eu não conseguia responder, eu não conseguia ouvir, né? Depois me deu uma ânsia de vômito, me deu aquela ardência no peito que eu sentia muito forte, parecia que tinha uma pessoa em cima do meu peito, assim, constantemente. Eu sentia aquela dor, aquela pressão aqui assim, e eu não entendia por quê. E quanto mais as dores foram se aumentando, eu fui vendo na minha mente, foi trazendo, o meu subconsciente trouxe à minha mente a lembrança de algo que eu vivi, que eu não queria ter vivido. Mas por algum motivo eu precisei passar por aquilo para aprender. Aprender que eu sou melhor do que aquilo, que eu sou maior do que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que fizeram comigo. E que eu sendo uma pessoa melhor, eu supero, eu perdoo, eu não tenho raiva dessa pessoa, eu não tenho ódio dessa pessoa, sabe, a única coisa que eu sinto por essa pessoa, assim, eu quero distância. Eu já tive muito medo dessa pessoa, já tive muito medo, mas hoje eu não tenho mais. Eu não tenho mais. A única coisa que eu quero, assim, é que essa pessoa seja bem feliz e bem longe de mim, por favor, porque o fato de eu perdoar uma pessoa, o fato de eu perdoar um erro imperdoável, isso não dá o direito da pessoa voltar para minha vida. E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que porque eu perdoei, que eu tenho que trazer essa pessoa de volta para minha vida, para ela continuar fazendo e me agredindo, me judiando, sabe, fazendo tudo de novo comigo. Não. Eu não quero, eu decidi, eu não quero. Pessoas tóxicas na minha vida hoje não entram e não permanecem. E não interessa quem seja. Eu decidi isso.
Eu, com tratamento terapêutico, eu entendi que eu sou a dona da minha vida. Que quem manda na minha vida, no meu corpo, nas minhas decisões, sou eu, não é mais ninguém. Enquanto eu deixar que outras pessoas tomem a frente das minhas decisões, eu vou ter que viver algo que eu não quero viver, porque eu permiti que outra pessoa tomasse as decisões por mim. Então eu tomei a decisão de não deixar mais. E eu ressignifiquei essa tragédia que aconteceu comigo, tá? Não foi uma vez só, foram várias vezes. E cada dor era um momento da minha vida onde eu vivi isso. De uma forma violenta, bruta, estúpida. Eu me referi a Josi assim, não era um ser humano, era um animal. Né? Então, e eu tive que olhar para aquilo e entender que aquilo aconteceu por alguma razão, para me deixar mais forte, sabe? Para me ensinar que eu posso tudo, cara. A decisão de ficar trancada naquela dor, ou de me libertar daquela dor, daquele momento de dor, de sofrimento, é minha, a escolha é minha. A escolha é sempre da gente. E aí, a técnica terapêutica me levou a perceber que eu estava me prendendo naquele tipo de dor, que eu perdoei, mas eu me sentia culpada, eu me sentia envergonhada, eu não conseguia falar porque eu estava com 3 anos de terapia com a Josi e eu nunca tinha contado para ela o que tinha acontecido. Como eu disse para ela, de vergonha. Vergonha de falar que algo desse tamanho aconteceu comigo e eu permaneci. Eu não tive coragem, eu não tive reação. Pela fragilidade que eu passei, eu não consegui tomar a decisão a meu favor. Eu não consegui me defender, entende? Eu não consegui me proteger. E foi isso que eu fiz na terapia. Eu fui lá naquele momento de dor, no momento de trauma, pra me resgatar, pra mim ir lá e dizer assim, ó, você não tá sozinha, você não tá abandonada, eu tô contigo, vamos sair daqui. E naquele momento eu me vi, eu mesma dizendo pra mim, não, eu não posso fazer isso, eu não tenho coragem, eu sou fraca, eu não tenho condições, eu não vou aguentar. O tamanho da minha fragilidade, o tanto que eu me descaracterizei da pessoa que eu um dia fui, da mulher forte que eu um dia fui e que sou hoje. E eu tive que insistir com ela. Não, você é forte. Você já passou por coisas ruins e você superou. E essa não vai ser a situação que vai te abalar. Eu digo, então você precisa vir comigo. Você precisa vir comigo, eu tô aqui, vamos lá, você não tá sozinha, vamos pra frente, tá? E eu tive que ter uma DR com ela para ela conseguir aceitar a sair daquele lugar. E em todas as dores que eu tive, eu fui lá e tive que falar com ela e conversar com ela. Você se sujeitou a isso porque naquele momento você achou que você estava sozinha, que você não tinha ninguém, que você não tinha apoio de ninguém, né? Que você não tinha, e realmente não tinha. Mas hoje eu tenho. Então hoje eu posso ir lá, porque não existe essa coisa de tempo e espaço, não existe. Então o que aconteceu há anos atrás, eu tenho condições de voltar naquele mesmo local e fazer diferente. E retirar aquela pessoa de lá. E foi o que eu fiz em todas as minhas dores. Resultado, no final da sessão, eu sentia dores, eu acho que, deixa eu ver, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, numas 11 partes do corpo eu sentia dores. E eu saí da sessão com uma leve dor no pescoço. Simplesmente foi como um passe de mágica, sabe? Eu fui liberta. Eu fui liberta, eu fui perdoada, eu perdoei. E essa questão do pescoço aqui tem uma questão que aconteceu com um filho meu, que eu acho que na hora me veio assim, sabe? Enquanto eu estava fazendo a terapia, me veio aquilo na minha cabeça, a lembrança do que aconteceu com meu filho. E eu digo, será que eu puxei essa dor para mim, né? A omissão, o não proteger, entende? Eu acho que ainda é isso, e ainda ficou um pouquinho. Então nós vamos tratar nas próximas sessões, né? Mas o que eu queria contar para vocês é que uma coisa que na minha cabeça era impossível de acontecer, porque eu me trato com os médicos e os médicos não resolvem isso, entende? Não resolvem minhas dores. Eu tomo remédios, eu faço tratamentos e eu não sinto melhora. E aí, de repente, eu faço uma terapia online e eu sou curada. Claro que eu sei que os meus desgastes ósseos na minha bacia, talvez eu não regenere, porque isso aí é degenerativo. Mas uma coisa eu vou dizer, eu tenho certeza, para Deus nada é impossível. A professora Cristina Cairo se regenerou o seu próprio corpo, porque ela foi desenganada pelos médicos. Então por que eu não posso? Entende? Todos nós podemos. Basta a gente ter fé no Criador, né? E isso abriu um portal para mim, assim, ó, que hoje, olha como é que eu tô. Até eu vim com essa roupinha pra Josi me ver. Ó meus braços de polenteira, ó. Sabe a polenteira, aquelas mulheres que faz polenta, assim, ó. Fica com os braços gigantes, assim, ó, de tanto mexer polenta, ó. Tá? Meus bracinhos de polenteira, ó. Sabe? Sabe por quê? Porque eu não usava roupas que me mostrasse como eu sou, que eu sou gordinha, ó, sou gordinha, sou peituda, sabe? Sou, mas essa sou eu, e eu vou dizer que eu aprendi a me amar do jeito que eu sou, entende? E vou dizer uma coisa que eu dizia pra Josi, que a Josi me perguntou, tá aí relacionamento, Dani? Eu disse, relacionamento não existe pra mim, morreu, acabou, isso aí não existe pra mim. Só que a gente começou a fazer um tratamento sobre isso, coisa e tal. E aí, de repente, eu... assim, como é que se diz? Caiu no meu colo, assim, um rapaz que era maravilhoso, que foi meu namorado. A gente namorou 6 meses. Onde eu tive uma experiência, assim, incrível de namoro, de parceria, de companheirismo. Até enquanto o momento que teve que durar, entendeu? Por quê? Porque eu também aprendi através desse relacionamento me dar o valor que eu mereço. E quando uma coisa não está boa para mim, eu preciso sair. E eu tive coragem de sair. E eu aprendi a amar essa pessoa muito, muito. Porque... E aí eu percebi que o ciclo se repetia, sabe? Porque todas as vezes com os meus ex-maridos, eu fui casada 2 vezes, eu terminei o relacionamento. Porque eu estava sendo ferida, eu estava sendo agredida, violada, violentada de todas as formas possíveis, mental, física, emocional, de todas as formas possíveis.
E eu precisei dar um basta. Por quê? Porque se eu não faço nada contra o outro tá tri bem. Quem sofria na relação era eu. Então quem precisava sair da relação era eu. Aí eu saí da minha primeira relação, fiquei 10 anos sozinha, casei, fiquei mais 10 anos casada, saí dessa relação. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu tô separada de novo. E aí no último ano, né, quando fazia 9 anos, quando fez 9 anos, eu me dei o luxo de acreditar que eu podia amar de novo, que alguém poderia me amar. E fui amada, fui respeitada, fui valorizada, fui até o momento que eu não gostei, que eu achei que eu não estava sendo, que eu não estava tendo aquilo que eu merecia. Quando eu percebi isso, quando chegou a mim essa situação, eu simplesmente saí da vida dessa pessoa. Eu pedi para essa pessoa sair da minha vida, com muito pesar no meu coração. Com muito pesar no meu coração. Mas tudo na vida acontece por um propósito. Ali eu percebi que, embora eu ame alguém profundamente, mas se essa pessoa me faz mal de alguma forma, eu preciso tomar as rédeas da minha vida e fazer aquilo que é melhor para mim. Eu não preciso arrumar desculpas para o outro, eu não preciso encobrir os erros dos outros. Eu não preciso nem falar o que foi que aconteceu. Simplesmente foi algo que me feriu. E se me feriu, não é bom para mim. E se não é bom para mim, isso é o suficiente para mim sair de uma relação. Então hoje, quanto mais o tempo passa e mais tempo eu faço de terapia, mais analítica eu fico com as minhas escolhas para relacionamentos futuros. Eu analiso as pessoas. Mas eu estou me permitindo sentir, entende? Eu me permito sentir que eu posso estar, que eu posso ter. Eu acredito que eu posso ter um relacionamento sério, duradouro, feliz, harmônico, parceiro, entende? Isso aí é uma coisa assim que na minha mente nunca mais ia acontecer. E hoje eu percebo que é uma coisa muito viável. Então, eu tô aqui hoje para agradecer a Josineia Dutra pelo trabalho maravilhoso dela, pela paciência que ela teve comigo até aqui, tá? E eu disse para ela que eu ia fazer um podcast, né? Eu disse para ela, digo assim, o que eu tenho para contar não é um relato. Isso que eu não falei nada sobre a minha criança interior que eu fui curando desde o ventre da minha mãe, né? Talvez eu faça outros vídeos para contar. Mas assim, ó, Josineia, gratidão. Que Deus abençoe você na sua vida, na sua jornada, e que você cada vez tenha mais clientes para você poder ajudar e transformar as vidas das pessoas, das mulheres, assim como você transformou a minha. Eu me lembro que eu sempre dizia para você, né, que eu cheguei ao fundo do poço e que quando eu cheguei lá no fundo do poço eu percebi que tinha uma parte que ficava um lodo, que ele era mais profundo ainda, que eu me enterrava. E eu tive que me enterrar até aqui, ó. Quando tava assim, ó, chegando acima do nariz, que eu tive que lutar para respirar. E aí eu digo que eu quebrei todas as minhas unhas, ó. Olha, eu não tenho mais unhas, eu usava umas garras, né? Eu tinha umas unhas assim quilométricas, tá? Eu quebrei todas elas para escalar aquele poço, para subir
e consegui enxergar o sol novamente. E quando eu subi lá em cima, eu percebi que eu podia estar toda suja. Mas eu venci. E o sol estava lá, me iluminando, me dando força. E eu me energizei. E a chuva veio e me limpou minha alma. E eu renasci. Eu renasci como a fênix, que se queima inteira, porque Deus diz que Ele nos passa pelo fogo, né? Eu fui passada pelo fogo e eu sobrevivi. Eu sobrevivi e renasci das minhas cinzas como a fênix. E hoje eu tô aqui, Daniela Paris, terapeuta integrativa comportamental, para tentar ajudar a sua vida, transformando vidas, transformando situações ruins e fazendo da sua dor a sua maior força. Esse é o meu lema. Vem comigo, vem com a Josi, vem com a outra Josi, que também é minha terapeuta, tá? Gratidão, muito obrigada. Desculpa esse tempo todo aí, mas eu falo demais porque eu gosto de falar. Um dos meus dons é a oratória. Glória a Deus, porque ó, a minha voz voltou ao normal depois da terapia. E uma coisa que essa terapia que a Josi fez comigo ontem me trouxe alegria, me trouxe o sorriso de volta. Eu, quando cheguei aqui com a Josi, eu não sei se ela tirou um print da tela para ver como é que tava a minha carinha. Eu tava assim, ó, aqui assim, cheia de dor, cheia de dor, com uma carinha assim, sabe? E eu saí da sessão, parecia que era outra pessoa, sabe? E eu tô, graças a Deus, ainda tô nessa vibe. Hoje ainda eu mandei uma mensagem para ela, dizendo para ela: Josi, acordei hoje, fiz as minhas lidas todas da casa, minhas coisas normais que eu tenho que fazer. Não senti aquelas dores horríveis que eu tava sentindo. Eu digo assim, só o meu ombrinho aqui, o meu pescoço que dá um, sabe? Mas é suportável. Então na próxima sessão a gente trata. Tá bom? Um beijo pra você. Tudo de bom. Paz e bem.